Seu filho vive no mundo virtual ou real? Olá, eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Você já parou para pensar e observar o tempo em que seu filho está utilizando as redes sociais? Esse é um fenômeno que não volta mais atrás. A quantidade de pessoas que a cada dia passam a acessar as redes sociais e, pasmem, cada vez mais cedo, é um número crescente e a gente precisa entender e aceitar esse momento tecnológico no qual estamos vivendo, mas para que ele possa nos dar um retorno positivo, é importante que a gente saiba utilizá-lo de forma correta. O que nós percebemos muitas vezes nos dias atuais é que os filhos e os pais estão perdidos nesse mundo virtual e muitos deles até não estão conseguindo perceber que passam muito mais tempo vivendo essa vida virtual do que dando conta das suas demandas na vida real. Por que isso pode estar acontecendo? Viver a vida virtual é muito mais fácil do que viver uma vida real. Quando nós utilizamos a vida virtual como rota de fuga para não estarmos em contato com a nossa própria realidade, é aí que devemos deter o nosso olhar. E se seu filho, você percebe que ele tem realmente passado muito mais tempo envolvido com jogos e com as redes sociais, é importante que você se aproxime dele, para ocupar um espaço que certamente está vazio no mundo dele, que está fazendo com que ele busque viver mais virtualmente do que na realidade, em contato e em convívio com a família. A vida virtual, ela nos traz inúmeros benefícios. Ela nos conecta, ela traz informações instantâneas, ela nos deixa atualizados. Ela faz com que o nosso grupo de amigos possa realmente crescer, aqueles amigos do passado que voltam, a gente volta a ter contato com eles, mas tem um momento em que a gente precisa saber essa linha limite, porque passando dela, essa vida virtual pode nos trazer inúmeros malefícios. Então, a AVG Segurança Digital, ela fez uma pesquisa em 10 países. E o resultado dessa pesquisa, uma parte do resultado dessa pesquisa, é que a cada 4 crianças com até 2 anos de idade, 3, vejam só, a cada 4, 3 já tem fotos suas postadas em redes sociais. E no caso dessas crianças, quem faz isso é a própria família, são os próprios pais, que desde já do nascimento, não é? Então hoje a gente percebe que a gente já acompanha o nascimento virtualmente, mas esse é um fato positivo. Digamos que um filho está em outro estado e ele cria aquele grupo para que toda a família possa acompanhar aquele nascimento. Depois o grupo é desfeito. Isso é algo positivo que a rede social pode trazer para nós. Mas existem aquelas postagens que terminam por expõe onde você está, onde seu filho estuda, quais são os relacionamentos dele, a rede familiar toda, e tudo isso fica muito registrado. E existem pessoas, tanto na vida real quanto na vida virtual, que não estão muito preocupadas em fazer um bom uso dessas informações. Então, existem vários crimes virtuais hoje em dia, as leis já estão regulamentando muitos deles para exatamente nos proteger você, proteger seu filho, mas mesmo assim, o mundo virtual é muito perigoso. Então, é preciso que você entenda que a vida virtual, ela vicia tanto quanto, às vezes até mais, que o uso do cigarro ou o uso de qualquer outra droga. Então, se é viciante, você se pergunta por que é viciante. Tudo aquilo que vicia, ele traz um prazer, traz uma compensação. Então, os jogos viciam seus filhos porque eles trazem desafios. E viver desafios
principalmente na idade deles, que estão assim com tudo muito intenso, é muito bom. Traz um prazer imenso. Então, passar por etapas, atingir essas etapas, conquistar pontos, muitas vezes conquistar dinheiro, tudo isso estimula a vida do seu filho, dos nossos filhos, de uma forma muito intensa. E é por isso que eles gostam tanto de estar ali vinculados. E tem um outro detalhe também. No momento em que eles estão jogando, geralmente eles têm uma rede de amigos. E essa rede de amigos, é bom estar em contato com ela também. Algumas vezes são amigos reais, que no momento do jogo passam a ser virtuais. Mas é muito bom viver esses desafios junto com os amigos, é por isso que eles gostam tanto. Mas a gente entende que até para esse prazer é preciso ter um limite, não é mesmo? Ter prazer, na verdade, seja através de comida, de uma alimentação, de um contato íntimo, é muito bom. A gente sempre quer mais, só que tudo demais faz mal. Então, as redes sociais, os jogos também vão levar para o seu filho, para o meu filho, uma série de dificuldades como depressão, ansiedade, solidão. Então, fuga, não é? Essa fuga do mundo real. Se seu filho está vivenciando alguma dificuldade na vida real e ele não está encontrando uma válvula de escape no seio familiar ou então nas relações sociais dele, é muito natural que ele busque isso nas redes sociais. Então ele vai assumir um perfil falso, uma postura falsa, ele vai demonstrar estar feliz estando triste ou estar triste estando feliz. Ele vai tentar mostrar o que ele não é, vai usar uma máscara que ali é permitido, é válido, afinal de contas, quantas pessoas não têm páginas falsas, não é? Para poder vigiar o outro, para estar em contato com o outro sem que seja percebido. Muita gente tem vergonha de se expressar no dia a dia, de mostrar quem é, ou de mostrar suas posturas, sejam elas políticas, sociais, seus preconceitos, suas verdades. E elas buscam as redes sociais, não se identificam nessas redes sociais para terem um contato com o mundo virtual, contato com o outro, sem que seja identificado. Então, seu filho não é diferente disso, porque ele está vivenciando exatamente essa área tecnológica. E hoje o desenvolvimento das habilidades, das potencialidades do ser humano passa muito pelo uso dessas redes sociais, pela conexão que todos, até nas empresas, estão em constante conexão. E isso realmente é muito válido. É preciso, então, você tomar cuidado para que isso não assuma um papel, não tome uma proporção na vida do seu filho e até na sua própria vida, de forma a tirá-lo desse convívio familiar. Porque a família, ela precisa, para evitar isso, ocupar um espaço. Você precisa propor ao seu filho programas, encontros, conversas, leituras, atividades. Quando a gente fala na escola, são atividades extracurriculares, atividades extra classe. E aqui são atividades extra rede social, extra mundo virtual. Porque é preciso dar a ele contato com o mundo real. E se ele está fugindo desse mundo real, preste atenção. Aquele sinalzinho de alerta que eu costumo falar, ele precisa ser acionado. E você deve se aproximar dele e, se perceber que é algo muito sério, você deve sim buscar uma ajuda, porque já existem terapias para aquelas pessoas que estão viciadas em jogos e em redes sociais. A rede social, ela pode gerar no seu filho um sentimento de solidão muito grande. Porque enquanto muitos colocam alegrias falsas, aqueles que estão mais desestruturados emocionalmente vão pensar, vão entender, internalizar que aquela felicidade que os amigos expõem, aquele mundo maravilhoso que é exposto pelos amigos, é real. Mesmo que muitas vezes não seja. E aí o seu filho, ele vai se sentindo cada vez assim mais sozinho, cada vez
apartado, desagregado daquele mundo maravilhoso, daquele mundo de sorrisos, não é? De contatos, de viagens, aquela coisa que enaltece o ter e não o ser. E aí, para quem já não está bem psicologicamente, emocionalmente, perceber os amigos envolvidos aí, ou aqueles que estão com dificuldades em iniciar relacionamentos, ou que terminaram algum relacionamento, mas continuam sofrendo, quando ele percebe que o outro já seguiu a vida, já está em contato com outras pessoas, isso machuca muito. E talvez o seu filho, pai, mãe, não esteja conseguindo lidar com essa situação. E por outro lado, você, no dia a dia, talvez também esteja deixando passar esse detalhe, esse cuidado que você precisa ter com ele para que ele não se perca no mundo virtual e perca a própria identidade, na tentativa de ser visto, na tentativa de fazer parte de um contexto, mesmo que seja de um contexto virtual, que ele tem consciência que não é real, mas na cabeça dele é real sim. Então, muitas crianças e jovens, eles passam a viver esse mundo virtual como uma forma de não lembrar do mundo real, porque o mundo real dói. Porque no mundo real existem carências que não podem ser supridas, que ele não consegue dizer que está sentindo a falta daquilo. E no mundo virtual ele não passa por essas carências, porque depende unicamente dele buscar o outro. O mundo virtual, para quem quer agregar pessoas ao convívio, é muito fácil. Você vai lá, solicita uma amizade e alguns você passa simplesmente a seguir. E aí você passa a fazer comentários e já está em contato com o outro. Mas que no mundo real é diferente. Às vezes a gente vai em busca do outro e é rejeitado. Às vezes o filho vai em busca do pai, da mãe, de alguém para conversar e não encontra ninguém com tempo, não encontra ninguém disponível para isso. E veja como é difícil para que eles possam, assim, cada dia mais se relacionar, e eles buscam empresas, eles buscam marcas, eles consomem tudo que está no mundo virtual exatamente porque consumir isso no mundo real não é possível. Mas cada vez que seu filho busca uma marca, uma rede, uma personalidade a seguir, aquilo ali vai criando um perfil dele, como o seu também, como todos nós, não é? E esse perfil deixa muito claro quais são as prioridades dele. E essas prioridades dizem muito de quem é o seu filho. Então, alguns pais, eles buscam, através das redes sociais, controlar a vida do filho. E, às vezes, eles cerceiam a liberdade. Eles diminuem a liberdade do filho, que fica com medo até de postar alguma coisa, de fazer algum comentário, porque sabe que o pai vai estar ali de olho e isso vai tirar a liberdade. Vejam, participar, olhar, perceber, buscar o que é que seu filho está vendo na internet ou com quem ele está se relacionando é válido. É uma medida de segurança. Limitar os acessos dele, principalmente em alguns sites que são mais violentos, sites que têm conteúdos pornográficos, dependendo da idade do seu filho, porque ele não tem a liberdade ainda de acessar tudo isso. Então é muito válido, porque, digamos, em relação ao sexo, por exemplo, ele pode estar tentando buscar uma orientação que não é correta. Então, antes de permitir acesso a ele a determinados filmes e conteúdos, é importante que você converse com ele, converse no mundo real, não é? O mundo real ele deve sempre prevalecer ao mundo virtual. Então, converse com seu filho, fale sobre essas restrições que serão impostas a ele. Uma outra coisa que você pode fazer também é limitar o acesso dele, as horas que ele vai ter o uso daquela rede social. E aí você vai dizer, não, mas meu filho precisa de privacidade, ele precisa estar sempre em contato, tudo bem. Em contato para estudar, em contato para jogar, em contato para interagir com os amigos, mas alguns filhos passam a noite nesse contato. E no dia seguinte, eles não têm ânimo, eles passam a noite acordados, vão até de madrugada.
jogando, assistindo filmes, vendo séries, em contato com os amigos, e isso é prejudicial. Você sabe o quanto uma noite mal dormida pode prejudicar o seu desempenho no dia seguinte, seja numa sala de aula ou seja no convívio em família. Então, busque determinar 1 ou 2 dias na semana que ele possa ficar até um pouco mais tarde, mas nunca passar a noite, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, passarem esse tempo todo expostos, porque isso vai trazer para eles dificuldades físicas e psicológicas. Então vamos lá, dificuldades físicas. Imagina aquela postura o tempo todo. Certamente a coluna não vai aguentar, não é? A posição da cabeça voltada ali para a tela do computador, para a tela do celular, isso vai prejudicar fisicamente a coluna do seu filho. A questão do olho seco, a síndrome, né, dos olhos secos. Então, quantas crianças começam a apresentar pouca lágrima, falta de hidratação nos olhos, olhos irritados, vermelhidão, cansaço, olheiras. Então, tudo isso é reflexo do excessivo tempo, do número de vezes que ele está acessando as redes sociais vinculados ali. Uma outra coisa, já percebeu que quando você chama o seu filho para alguma atividade em casa e ele está nas redes sociais, ele não escuta? Por quê? Porque os sentidos dele estão todos voltados com foco ali naquela atividade que ele está fazendo. Então você chama 1 vez, 2, 3, é preciso ir até ele, chegar perto, tocar nele, porque ele fica como se estivesse num estado assim de desagregação, ele fica apartado, não é, do mundo real, porque aquele encantamento que o mundo virtual traz é muito grande. Então, se você vive esse momento, se você percebe que seu filho vive esse momento, busque alterar algumas posturas, algumas regras, não é? E mantenha-se sempre muito informado em relação ao que está acontecendo. Quais são os memes, quais são as atividades, quais são as gírias, como é a fala, a comunicação deles, porque aí você também precisa ficar um pouquinho antenado com seu filho, saber falar, utilizar as palavras corretamente. E se isso é difícil para você, tente fazer com que alguém se aproxime do seu filho, peça ajuda e faça com que esse caminho não seja tão tortuoso e não traga tantos malefícios, tantas consequências, sejam elas psicológicas ou sejam elas físicas. Em relação às consequências psicológicas, a gente percebe que viver um mundo irreal traz a pior consequência que traz é exatamente a dificuldade de voltar a interagir no mundo real. Interagir no mundo real é essencial. Por mais que o virtual seja prazeroso, é essencial que você resgate o seu filho, não é? E faça com que ele entenda a necessidade de viver o real, de ir a uma praia, de frequentar a escola, de prestar atenção na aula, de fazer as atividades, de estar em contato com a família, de fazer um curso. E nem sempre ele se dispõe a essas atividades, porque à medida que ele vai se vinculando ao mundo virtual, ele vai deixando menos tempo para a vida real e dando mais tempo ao mundo virtual, porque é preciso vencer mais uma etapa, mais um desafio. Então use esse vencer mais uma etapa, mais um desafio, para que ele vença as etapas e os desafios do mundo real. Da mesma forma, quando ele era muito pequenininho, você tinha que ajudá-lo a vencer a etapa do engatinhar, caminhar, das primeiras palavras. A ação é praticamente a mesma, só que inserida no contexto atual dele, de vida dele, no momento e na idade em que ele está. Então, é possível fazer uso da rede social para você se vincular, fortalecer os laços em relação ao seu filho. Você lembra que muitas vezes você buscava ensinar seu filho e não dava certo. E você tentava mais uma vez, mas você desistiu de tentar ensinar seu filho a falar ou a andar?
Não. Ele dependeu da sua persistência, da sua vontade, do seu querer, do seu amor, paciência. Tudo isso foi muito válido no momento em que ele estava aprendendo a dar esses primeiros passos e se firmar no mundo. E agora ele continua dependendo de você, pai e mãe. Ele continua precisando da sua orientação, do seu norte, da forma como você vai conduzir esse processo para levá-lo a ter uma independência e continuar em contato com o mundo virtual. Não permita que essa fuga, essa ida ao mundo virtual, faça com que ele esqueça os valores do toque, do carinho, do abraço, do estar perto, do ouvir o outro, do colo, a importância de pegar um livro nas mãos, folhear esse livro, ler esse livro, a importância de fazer a visita a um avô, a uma avó, de fazer um ato mais de ir ao outro, ao mundo do outro. Porque a vida virtual, ela é uma vida de solidão. A solidão do estar perto, porque está tudo ali dentro. E por mais que ele se sinta bem nesse processo, essa solidão vai em algum momento explodir. Ele vai dizer em algum momento que algo não está bem e ele vai precisar da sua ajuda. Então, o quanto antes, resgate seu filho dessa condição de dependência dos jogos e das redes sociais e esteja perto dele. Nem que seja para você, se tiver habilidade e gostar, não é? Jogar junto com ele, mas convide-o para ouvir uma música, convide-o a fazer um passeio. Mostre a ele que tanto a vida virtual como a real podem oferecer prazeres e também desafios. Porque o jovem gosta de desafios, não é? Eles são intensos e esses desafios fazem bem a eles. Eles se sentem assim úteis, se sentem capazes. Então mostre que ele é capaz de fazer isso também no mundo real. E mostre a ele também que você precisa desse contato com ele. Porque o filho, ele é a estrutura menos hábil, digamos assim, no seio familiar, em meio aos membros familiares. Porque os pais entendem-se que eles é quem devem começar, desde a primeira infância, a conduzir esse processo. Então, pai e mãe, não abram mão dessa condição, da sua autoridade moral. Não é do autoritarismo que eu falo, mas a autoridade em poder chamar o filho e, em certos momentos, até ser obedecido, sim. Mas dando a ele espaços. Cada vez mais você tem que soltar um pouquinho aí, digamos, dessa corda, né? Não gosto muito dessa expressão, mas vou continuar usando porque não me veio uma outra agora. Então, aos pouquinhos você vai dando essa liberdade, vai dando espaço, mas à medida que você percebe que ele está com maturidade suficiente para não se perder. Não se perder no sentido de não fugir do real, não é? Não criar as máscaras que todos nós geralmente já criamos no dia a dia, mas uma máscara que faz com que ele se sinta outra pessoa. Então, eu lembro que eu tive contato com uma família que a filha entrou num processo tão difícil que chegou a dizer na escola para os amigos que o pai, aquele que ia buscá-lo na escola, não era pai. Ele era o motorista. Então, veja o nível de desagregação que a influência pode gerar no seu filho. Não estou condenando a filha, essa moça, muito menos a família. Eu estou usando como exemplo válido para fazer você despertar. Despertar para a necessidade de trazer seu filho para uma convivência que faça com que ele também enfrente a si mesmo. Porque é necessário. Conflitos todos nós temos. O importante disso não é não admitir ter conflitos, mas admiti-los e saber conviver com eles. Saber dar cabo deles no dia a dia, diante das frustrações e das conquistas, e buscando fazer deles
um momento de crescimento mútuo. E se você acha conveniente que seu filho, desde a primeira infância, ao invés de chorar, fique interagindo com o tablet e com o celular, você está perdendo uma grande oportunidade. Você está perdendo a chance de ensinar o seu filho, de estar perto. Tudo bem que em alguns momentos você precise aí que ele fique assim mais quieto, porque você está realizando alguma atividade, está precisando dar conta de alguma outra coisa dentro de casa. Mas não faça disso um hábito. Seu filho, quanto menor a idade dele, mais ele precisa viver no mundo real. Menos ele precisa interagir com esse mundo virtual, por mais que você ache bonitinho que ele já sabe mexer e buscar o filme que quer, a série, o desenho animado que ele acha interessante, o joguinho que ele acha interessante, mesmo que esses joguinhos sejam jogos educativos, em tudo tem um limite. Não abra mão do seu papel de educador, de orientador, daquele que vai estimular a reflexão do filho para que o filho cresça e absorva cada dia mais conteúdos. E é nesse dia a dia, é no mundo real que você vai buscar os conteúdos para que essa orientação aconteça. Então, pai e mãe, por mais que você possa fazer do mundo virtual um agregado no seu processo educativo, a educação positiva pede, estimula que você seja o protagonista dessa história. E eu digo aqui para você, você não pode permitir que a vida virtual, que o mundo virtual, que os jogos e as redes ocupem mais espaço que a convivência em família. E esse é um alerta. Mostre ao seu filho, ensine a ele o quanto é salutar, o quanto é válido a convivência em família, como sendo esse porto, essa base, em que quanto mais interagimos, mais nos fortalecemos. E é assim que a gente cresce, em contato um com o outro, tolerando as diferenças, buscando aceitar. Então, diante dessa situação, desse momento em que vivemos, faça a diferença na vida do seu filho. Convide-o a viver o mundo real e você vai ver que estará estruturando o seu filho a dar conta futuramente da própria vida, das próprias demandas e vai incentivar ele à independência, à maturidade psicológica, afetiva. É no mundo real que a gente cresce. No mundo virtual, a gente aprende para interagir no mundo real. E é possível, sim, conviver nesses dois processos, não querendo macular nenhuma das duas vidas, nenhum dos dois momentos, mas simplesmente estimulando você e você estimulando o seu filho a aprender a lidar com esses dois processos, o mundo virtual e o mundo real. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre o que nós conversamos aqui e se foi importante para você e você conhece alguém que possa também se beneficiar com esses conteúdos, compartilhe, indique o nosso canal, nos dê sugestões de temas que nós teremos o maior prazer em ouvir você, ouvir suas considerações, dar uma orientação se assim for necessário e trazer aqui os conteúdos que você vier nos solicitar. Então vamos juntos? Tudo em função da nossa família, que é muito válido, com amor e respeito, crescer junto com os nossos filhos. Um grande abraço!